Ela foi empurrada da ponte como se sua vida não valesse nada. Ferida e à deriva, foi salva por mãos humildes. Ao despertar, sussurrou uma verdade que poderia destruir tudo, e agora caberá a ela sobreviver não só às águas, mas ao peso de um segredo impossível de calar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O amanhecer em São Paulo ainda trazia aquele frio cortante de junho, quando Mariana caminhava pela Avenida Faria Lima em direção ao bairro dos Jardins. Seus passos ecoavam no silêncio da madrugada, enquanto segurava firme a sacola surrada com produtos de limpeza que havia comprado no mercadinho da Vila Madalena, onde morava num quartinho alugado. 2 anos trabalhando na mesma mansão, 2 anos acordando antes do sol nascer, 2 anos sendo invisível para quase todos que cruzavam seu caminho. Mariana tinha 26 anos, mas o cansaço em seus olhos contava uma história bem mais longa. Viera do interior de Minas Gerais em busca de uma vida melhor, deixando para trás uma família humilde e um passado de privações. Aqui na capital paulista, descobrira que os sonhos custavam caro e que a dignidade precisava ser defendida todos os dias, em cada olhar que atravessava seu corpo como se ela não existisse, em cada ordem dada sem um por favor, em cada salário que mal pagava o aluguel e a comida. Mas Mariana tinha algo que ninguém conseguia tirar dela, uma força interior que vinha de muito longe, daquelas mulheres de sua família que criaram filhos sozinhas, que plantaram em terra seca e colheram mesmo assim, que sorriram quando tudo pedia lágrimas. Era essa força que a mantinha de pé, que a fazia atravessar a cidade inteira de madrugada sem reclamar, que a impedia de baixar a cabeça diante da arrogância alheia. A ponte sobre o rio Pinheiros estava praticamente vazia naquela hora. Apenas alguns carros passavam apressados, faróis cortando a neblina fina que pairava sobre a água escura. Mariana acelerou o passo, ansiosa para chegar logo à mansão e começar seu trabalho antes que os patrões acordassem. Mas então, um som estranho rasgou o silêncio da manhã. Um impacto seco, como algo pesado batendo contra o metal, seguido de um chapoteio profundo que fez seu coração disparar. Ela parou, olhou ao redor. A ponte parecia deserta. Talvez fosse apenas sua imaginação, o cansaço pregando peças, mas algo dentro dela, aquela mesma intuição que a guiara por tantos momentos difíceis da vida, gritava que havia algo errado. Muito errado. Mariana correu até a grade da ponte e olhou para baixo. A água do rio estava agitada, ondas circulares se expandindo a partir de um ponto específico. E então, ela viu um corpo. Uma mulher flutuando de bruços, sendo levada pela correnteza, inerte como uma boneca abandonada. Não pensou, não calculou, não mediu consequências. Largou a sacola no chão, tirou o casaco surrado e pulou. A água estava gelada, tão gelada que roubou o ar de seus pulmões no primeiro contato. Era como ser cortada por 1000 facas ao mesmo tempo, cada centímetro de pele gritando de dor. Mas Mariana nadou. Nadou com uma força que nem sabia ter, braçadas desesperadas contra a correnteza que tentava arrastá-la junto. O rio Pinheiros não perdoava. Suas águas poluídas e rápidas já haviam levado muita gente, mas ela não iria desistir. Quando finalmente alcançou o corpo, Mariana segurou a mulher por baixo dos braços e começou a nadar de volta para a margem. Era mais pesado do que imaginara. Seus músculos ardiam, seus pulmões imploravam por ar, mas ela continuou. Pensou em sua mãe, em suas irmãs, em todas as mulheres que conhecera e que mereciam ser salvas, mereciam uma segunda chance. A margem parecia cada vez mais distante, mas Mariana não soltou. Não importava o quanto doesse, não importava se suas forças estivessem no limite. Ela iria tirar aquela mulher dali, nem que fosse a última coisa que fizesse. Quando finalmente conseguiu arrastar o corpo para a margem de concreto, Mariana estava exausta. Respirava com dificuldade, tremendo de frio, encharcada e com as mãos feridas pela aspereza do concreto. Mas estava viva. E a mulher também,
ainda que apenas. Foi então que a luz fraca do amanhecer iluminou o rosto da vítima e o coração de Mariana quase parou novamente. Dona Helena. A mãe de seu patrão Eduardo Castelo Branco. A senhora que sempre a tratara com gentileza, que às vezes deixava sobremesa para ela, que perguntava sobre sua família em Minas Gerais com interesse genuíno. Mariana examinou o corpo com os olhos arregalados. As roupas elegantes estavam rasgadas. Sinais de luta marcavam os braços delicados de Dona Helena. Arranhões profundos no pescoço indicavam que alguém tentara segurá-la com violência. Aquilo não era um acidente. Aquilo era algo muito pior. Com mãos trêmulas, Mariana verificou a respiração da senhora. Estava fraca, irregular, mas estava lá. Precisava de ajuda médica urgente. Olhou ao redor procurando por alguém, mas a ponte continuava deserta. Seu celular estava na sacola que largara lá em cima, molhado demais para funcionar de qualquer forma. Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pegou Dona Helena no colo, reunindo forças que não sabia de onde vinham, e começou a caminhar. A clínica pública mais próxima ficava a algumas quadras dali, na Avenida Rebouças. Ela conhecia porque já passara por ali algumas vezes voltando do mercado. Era sua única esperança. O caminho foi uma tortura. Cada passo pesava toneladas. Seus braços latejavam de dor. O frio da madrugada penetrava até os ossos através das roupas encharcadas. Mas Mariana não parou. Dona Helena merecia viver, merecia justiça, e ela, Mariana, iria garantir que isso acontecesse. Quando finalmente empurrou a porta da clínica com o ombro, já era quase 6 da manhã. A recepcionista levantou os olhos do computador e gritou por ajuda ao ver a cena. Uma jovem encharcada carregando uma mulher inconsciente coberta de ferimentos. Enfermeiros correram com uma maca. Médicos foram chamados. Mariana foi afastada gentilmente enquanto levavam Dona Helena para o interior da clínica. Ela caiu sentada numa cadeira de plástico da sala de espera, tremendo violentamente, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Uma enfermeira trouxe uma toalha e um café quente. Mariana agradeceu com um sorriso fraco e envolveu-se na toalha, sentindo finalmente o alívio do calor. Mas sua mente não parava de trabalhar. Quem teria feito aquilo com Dona Helena? Por quê? E por que naquela ponte, naquela hora da manhã? 2 horas depois, um médico saiu da sala de emergência. Era um homem de meia idade, com olheiras profundas e expressão cansada, mas gentil. "Foi você quem a trouxe?" perguntou ele, aproximando-se de Mariana. "Fui eu sim, doutor. Ela vai ficar bem? Está estável. Por enquanto. Tem algumas costelas quebradas, hipotermia severa e sinais de agressão física. Mas vai sobreviver graças à senhora. Se tivesse demorado mais alguns minutos na água, não teríamos o que fazer." Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas segurou. Não era hora de chorar. Era hora de entender o que havia acontecido. "Posso vê-la?" O médico hesitou, mas algo na determinação dos olhos de Mariana o convenceu. "Pode, mas apenas por alguns minutos. Ela ainda está muito fraca." A sala estava em penumbra, apenas uma luz suave iluminando os monitores que apitavam num ritmo constante. Dona Helena estava deitada na cama, pálida como um lençol, com tubos conectados em seus braços e um respirador auxiliando sua respiração. Parecia tão frágil, tão diferente da mulher elegante e forte que Mariana conhecia. Mariana aproximou-se devagar e segurou a mão fria da senhora com delicadeza. Foi quando os olhos de Dona Helena se abriram lentamente, ainda turvos pela medicação e pelo trauma. "Dona Helena? Sou eu, Mariana. A senhora está segura agora." Os lábios da senhora se moveram, tentando formar palavras. Mariana aproximou o ouvido para escutar melhor. A voz que saiu era apenas um sussurro áspero, carregado de dor e medo. Ela me empurrou. Mariana congelou. As 3 palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Ela me empurrou. Alguém havia empurrado Dona Helena daquela ponte deliberadamente, tentando matá-la. E pela forma como a senhora pronunciara aquelas palavras, pelo peso que carregavam, não era difícil adivinhar quem. Verônica. Verônica Mendes Castelo Branco,
a esposa de Eduardo, o filho de Dona Helena. Uma mulher de beleza impecável, sempre vestida com roupas de grife, sempre com o cabelo perfeitamente arrumado, sempre com aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. Mariana a conhecia bem. Trabalhava naquela mansão havia 2 anos e em todo esse tempo, Verônica nunca a olhara nos olhos, nunca dissera bom dia, nunca a tratara como um ser humano. Mas mais do que isso, Mariana percebia as tensões. Via como Verônica tratava a sogra com desprezo mal disfarçado, como torcia o nariz sempre que Dona Helena expressava uma opinião, como fazia comentários ácidos sobre as roupas mais simples que a senhora preferia usar, sobre seus hábitos tradicionais, sobre sua fé católica. Eduardo era cego para tudo isso, ou fingia ser. Vivia viajando a negócios, cuidando do império empresarial da família, confiando que sua esposa e sua mãe conseguiam conviver em paz. Mas Mariana via e calava. Porque quem era ela para se meter nos assuntos dos patrões? Apenas uma empregada, invisível, insignificante. Até agora. Dona Helena tornou a fechar os olhos, exausta pelo esforço de falar. Mariana apertou sua mão com mais força, num gesto silencioso de promessa. Ela não deixaria isso passar. Não permitiria que Verônica saísse impune. Mas primeiro, precisava pensar. Precisava ter certeza. Uma acusação dessas, contra a esposa de Eduardo Castelo Branco, um dos empresários mais poderosos de São Paulo, não poderia ser feita levianamente. Ela precisava de provas. Precisava de algo concreto. Mariana saiu da clínica quando o sol já estava alto no céu. Suas roupas ainda estavam úmidas, grudadas no corpo, mas ela mal notava. Sua mente trabalhava freneticamente enquanto caminhava de volta em direção à mansão dos Castelo Branco. A mansão ficava numa rua tranquila do Jardim Europa, escondida atrás de muros altos e cercas elétricas. 3 andares de luxo, uma piscina enorme nos fundos, jardins impecáveis cuidados por um jardineiro que vinha 3 vezes por semana. Era um mundo completamente diferente do seu, mas Mariana conhecia cada canto daquela casa. Conhecia os armários onde Verônica guardava suas centenas de pares de sapatos, conhecia o closet cheio de roupas caríssimas, conhecia a sala de estar onde a senhora sempre sentava para tomar chá no final da tarde. Quando chegou ao portão principal, o segurança, seu Antônio, a olhou com surpresa. Mariana, que aconteceu com você? Está toda molhada. É uma longa história, seu Antônio. A dona Verônica está em casa? Está sim. Chegou cedo hoje, toda nervosa. Disse que a dona Helena tinha saído cedo e não estava respondendo o celular. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Verônica estava nervosa. Claro que estava. Achava que seu crime tinha dado certo, que ninguém havia visto, que dona Helena estava morta no fundo do rio. Obrigada, seu Antônio. Mariana entrou pela porta lateral, a que levava direto à cozinha. Seus tênis encharcados faziam um som desagradável a cada passo no piso de mármore. Precisava trocar de roupa antes de confrontar Verônica. Precisava pensar em como fazer isso da forma certa. Subiu as escadas de serviço até o 3º andar, onde ficava o pequeno quarto que usava quando precisava dormir na mansão durante a semana. Era um cômodo simples, com uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para o jardim. Ali trocou de roupa rapidamente, vestindo o uniforme limpo que mantinha guardado. Foi quando ouviu passos apressados no corredor. Passos de salto alto. Verônica. Mariana saiu do quarto e encontrou a patroa no corredor, perfeitamente arrumada apesar da hora. Usava um conjunto de alfaiataria bege claro, o cabelo castanho escuro preso num coque elegante, maquiagem impecável. Mas seus olhos verdes estavam diferentes. Havia nervosismo ali, pânico mal disfarçado. Mariana, onde você estava? Deveria ter chegado há horas, gritou Verônica a voz estridente. Tive um imprevisto, dona Verônica, mas estou aqui agora. Imprevisto? Que tipo de imprevisto? E por que estava toda molhada quando chegou? Mariana respirou fundo. Esse era o momento. Decidiu jogar uma carta na mesa, ver como Verônica reagiria. Encontrei a dona Helena. O rosto de Verônica empalideceu instantaneamente.
Por um breve segundo, todo o controle que mantinha sobre suas expressões falhou, revelando algo que Mariana nunca tinha visto antes. Medo puro e genuíno. O quê? Onde? Como ela está? Ela está numa clínica. Foi atacada esta manhã na ponte sobre o rio. Alguém a empurrou, tentou matá-la. Mas eu a salvei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica permaneceu paralisada no meio do corredor, seus olhos fixos em Mariana, processando aquela informação. Depois, como se um interruptor tivesse sido acionado, sua expressão mudou completamente. O medo desapareceu, substituído por uma máscara de preocupação exagerada. Meu Deus, isso é terrível! Precisamos ir até ela imediatamente. Eduardo precisa saber. Ela já está sendo cuidada. Os médicos disseram que ela vai se recuperar, disse Mariana, observando cada microexpressão no rosto de Verônica. Mas quem faria uma coisa dessas? Helena não tem inimigos. Deve ter sido um assalto, algum maluco. Oh, meu Deus, que horror! A atuação era boa, quase convincente, mas Mariana conhecia a verdade. E Verônica sabia que ela sabia. Dona Verônica, a senhora saiu de casa cedo hoje? A pergunta pegou Verônica desprevenida. Ela hesitou, apenas por um segundo, mas foi tempo suficiente. Eu? Não, claro que não. Estive aqui o tempo todo. Por que pergunta? É que o seu Antônio disse que a senhora tinha chegado cedo e estava nervosa, porque a dona Helena não atendia o telefone. Verônica forçou uma risada, mas soou falsa, metálica. Ah, sim. Saí apenas para uma caminhada rápida no quarteirão. Voltei e percebi que Helena não estava em casa. Fiquei preocupada, só isso. Entendo. Mariana começou a caminhar, pelo corredor olhando para o chão como se procurasse algo. Foi quando viu ali no canto próximo à escada que levava ao térreo, um brinco. Não era qualquer brinco. Era uma argola dourada grande, com pequenos diamantes cravados, do tipo que Verônica costumava usar. Mariana abaixou-se e pegou o brinco, erguendo-o na luz. Estava ligeiramente arranhado, como se tivesse sido arrancado com força. Perdeu isso, dona Verônica? Verônica olhou para o brinco e seu rosto perdeu toda a cor novamente. Mariana viu o pânico voltar a seus olhos, viu suas mãos tremerem levemente antes de ela cruzar os braços para esconder. Ah, sim, obrigada por achar. Devolva, por favor. Mariana entregou o brinco, mas não antes de notar um pequeno fio de tecido preso em um dos diamantes. Tecido azul claro, exatamente da mesma cor da blusa que Dona Helena usava quando Mariana a tirou do rio. Vou preparar o café da manhã, disse Mariana, virando-se para ir. Espere. A voz de Verônica saiu baixa, quase um sussurro. Quando Mariana se virou, encontrou um olhar completamente diferente. Não havia mais preocupação fingida ou surpresa teatral. Havia apenas frieza, cálculo, ameaça. Você é uma boa funcionária, Mariana. Discreta, eficiente. Seria uma pena se algo acontecesse com seu emprego, ou com você. O recado estava dado. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve o rosto impassível. Entendo, dona Verônica. Desceu as escadas com as pernas tremendo. Verônica acabara de ameaçá-la. Deixara claro que sabia que Mariana desconfiava dela e que não hesitaria em fazer algo para proteger seu segredo. Mas Mariana não tinha medo. Ou melhor, tinha, mas algo maior que o medo a movia agora. Um senso de justiça que não podia ser calado. Na cozinha, enquanto preparava café e separava frutas para o desjejum, Mariana pensava em seus próximos passos. Precisava falar com Eduardo. Mas como? Ele estava viajando a negócios em Brasília e só voltaria daqui a 2 dias. 2 dias em que Verônica teria tempo de se livrar de provas, de inventar álibi, de talvez até tentar terminar o que começara. O telefone da cozinha tocou, fazendo Mariana pular de susto. Atendeu com a voz trêmula. Mansão Castelo Branco. Mariana, é o Dr. Fernandes da clínica. A senhora Helena está pedindo por você. Diz que só vai se acalmar se falar com você. Pode vir? Vou já, doutor. Mariana desligou e ficou parada, pensando. Precisava voltar. À clínica. Mas não podia deixar Verônica sozinha na mansão. Quem sabe o que ela poderia fazer? Foi então que teve uma ideia.
Subiu novamente ao quarto de serviço e pegou seu celular. Estava desligado por causa da água, mas talvez ainda funcionasse se secasse. Colocou-o em cima da mesa e esperou alguns minutos. Para sua sorte, o aparelho ligou, ainda que a tela estivesse um pouco manchada. Discou para a única pessoa em que podia confiar naquela casa, Conceição, a cozinheira mais antiga da família que tinha folga naquele dia, mas que adorava Dona Helena como se fosse sua própria mãe. Alô, Dona Conceição, é a Mariana. Mariana, filha, que bom ouvir sua voz. O que houve? Eu preciso da sua ajuda. É sobre a Dona Helena. Ela está em perigo. Mariana contou tudo. O resgate no rio, as palavras da senhora, as mentiras de Verônica, o brinco arrancado. Conceição ouviu em silêncio, e quando Mariana terminou, sua voz estava carregada de raiva contida. Sempre soube que aquela mulher era ruim. Sempre soube. Vou já para aí, e vou ligar para o Eduardo. Ele precisa saber. Obrigada, Dona Conceição. Eu vou ficar na clínica com a Dona Helena, não posso deixá-la sozinha. Pode ir, minha filha. Eu cuido daqui. E Mariana? Você é uma heroína. Salvou a vida da Nossa Senhora. Deus te abençoe. Mariana desligou com os olhos marejados. Pela primeira vez em 2 anos, alguém a enxergara. Alguém reconhecera seu valor. E isso lhe deu forças para continuar. Desceu as escadas novamente, dessa vez indo direto para a sala onde Verônica estava sentada no sofá, folheando uma revista de moda com as mãos ainda tremendo levemente. Dona Verônica, preciso voltar à clínica. A Dona Helena está pedindo por mim. Verônica levantou os olhos e Mariana viu o ódio nu e cru ali, mas ela apenas acenou com a cabeça, voltando a olhar para a revista. Vá. E Mariana, lembre-se do que conversamos. Vou lembrar sim, Dona Verônica. Mariana saiu da mansão com o coração acelerado. Cada passo que dava em direção à rua era um passo mais perto da verdade, mais perto de fazer justiça. O sol já estava alto no céu de São Paulo, aquecendo a manhã fria, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana se sentiu mais do que uma simples empregada invisível. Ela era uma testemunha. Era a única pessoa que podia fazer Dona Helena ter justiça. E não importava quantas ameaças Verônica fizesse, não importava quanto poder aquela família tivesse, Mariana não recuaria. Enquanto caminhava pela avenida movimentada, pensava em sua mãe lá em Minas Gerais, que sempre lhe dissera: Filha, quando você vir uma injustiça, não abaixe a cabeça. Levante e faça o que for certo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja perigoso, porque no final do dia, a única coisa que levamos conosco é nossa consciência. E a consciência de Mariana estava em paz. Ela fizera o certo ao pular naquele rio, fizera o certo ao salvar Dona Helena, e faria o certo ao garantir que Verônica pagasse pelo que tentara fazer. A clínica estava mais movimentada quando Mariana chegou. Pacientes na sala de espera, enfermeiros indo e vindo, o burburinho típico de um hospital público paulistano. Mariana foi direto ao quarto onde Dona Helena estava internada. A senhora estava acordada agora, mais alerta, ainda que muito pálida e frágil. Quando viu Mariana entrar, seus olhos se encheram de lágrimas e ela estendeu a mão, tremendo. Mariana aproximou-se e segurou aquela mão com carinho. Minha menina, você me salvou. Dona Helena sussurrou, a voz ainda rouca, mas cheia de emoção. Você pulou naquela água gelada por mim. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Dona Helena. Não, Mariana. Não qualquer pessoa. A senhora apertou a mão dela com mais força. A maioria das pessoas teria apenas olhado. Teria ligado para a polícia e esperado. Mas você não esperou. Você pulou. Arriscou sua própria vida pela minha. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente para contê-las. Não era hora de chorar. Era hora de ser forte por aquela mulher que sempre fora gentil com ela, que sempre a enxergara como um ser humano, e não apenas como uma funcionária. Dona Helena, a senhora precisa me contar o que aconteceu, preciso saber tudo. A senhora fechou os olhos, e Mariana viu uma lágrima escorrer por sua face enrugada. Quando Dona Helena voltou a falar, sua voz estava carregada de dor e traição. Foi ela. Verônica, minha nora. Mariana apenas assentiu,
incentivando-a a continuar. Eu tinha acordado cedo, como sempre faço. Gosto de ver o amanhecer, sabe? Me faz lembrar de quando meu falecido marido ainda estava vivo e nós tomávamos café juntos na varanda. A senhora sorriu fracamente ante a lembrança, mas o sorriso logo se desfez. Verônica apareceu, na cozinha. Disse que precisava conversar comigo, que era urgente. Pediu que eu fosse com ela dar uma volta de carro. Achei estranho, ela nunca quis conversar comigo antes. Mas pensei que talvez finalmente estivesse tentando melhorar nossa relação. E vocês foram até a ponte? Dona Helena assentiu, enxugando as lágrimas com a mão livre. Ela dirigiu até lá e parou o carro. Disse que queria ar fresco, que precisávamos caminhar um pouco. Saímos do carro e ela começou a falar. Disse coisas terríveis, Mariana. Disse que eu era um fardo para ela e para Eduardo, que ocupava espaço demais na casa, que minhas opiniões antiquadas estavam atrapalhando os planos dela para a família. Eu tentei me manter calma. Tentei argumentar que aquela era minha casa também, que Eduardo jamais pensaria assim. E foi aí que ela perdeu o controle. O que ela fez? Ela gritou comigo, disse que eu não entendia nada, que era velha demais para compreender o mundo moderno, que estava no caminho dela. Eu disse que ia contar tudo para o Eduardo, que ele precisava saber como ela realmente era. Foi quando vi o olhar dela mudar. Era puro ódio, Mariana, puro ódio. Ela avançou me segurou meus braços com força. Eu tentei me soltar, tentei gritar, mas a ponte estava vazia. Ninguém para me ouvir, ninguém para me ajudar. Dona Helena parou, respirando com dificuldade, o coração acelerado pelos monitores mostrando seu estado emocional alterado. Mariana apertou sua mão com carinho. A senhora não precisa continuar agora se não quiser. Não. A senhora balançou a cabeça com determinação. Preciso contar. Preciso que alguém saiba. Ela me arrastou até a grade da ponte. Eu lutei, Mariana. Lutei com todas as minhas forças. Arranquei o brinco dela na luta, senti minha roupa rasgar. Ela era mais forte, mais jovem. Eu não tive chance. E então ela me empurrou. Simplesmente me empurrou por cima da grade como se eu fosse lixo. Mariana sentiu a raiva ferver dentro dela. Como alguém podia fazer aquilo com outra pessoa? Como Verônica podia ter tanta crueldade no coração? Eu caí na água e foi tão frio, tão escuro. Tentei nadar, mas minhas roupas pesavam muito. A correnteza me puxava para baixo. Pensei que ia morrer, Mariana. Pensei que nunca mais veria meu filho, que Verônica teria vencido. E então senti suas mãos me segurando, me puxando, me salvando. As duas ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos uma da outra, compartilhando a dor e o trauma daquele momento terrível. Foi Dona Helena quem quebrou o silêncio. Eduardo precisa saber. Preciso contar para ele o que sua esposa fez. Já liguei para a Dona Conceição, ela vai falar com ele. Ele deve estar voltando de Brasília agora. Conceição. Dona Helena sorriu com afeto genuíno. Sempre pude contar com ela. E com você também, minha menina. Você que nem me conhece direito, que trabalha na minha casa há apenas 2 anos. Foi a única que realmente me salvou. Eu conheço a senhora sim, Dona Helena. Conheço pelos pequenos gestos, pelas vezes que me ofereceu um sorriso quando eu estava cansada, pelas sobremesas que sempre deixava para mim, pelas perguntas sinceras sobre minha família. A senhora sempre me enxergou, e isso vale mais do que qualquer coisa. Dona Helena começou a chorar de verdade agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mariana levantou-se e abraçou a senhora com cuidado, tomando cuidado com os tubos e equipamentos médicos, deixando que ela desabafasse toda a dor, todo o medo, toda a traição que sentia. Enquanto segurava Dona Helena, Mariana olhou pela janela do quarto. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética. Carros buzinando, pessoas correndo, o mundo girando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para elas duas, naquele quarto de hospital, tudo havia mudado. Um laço invisível se formara entre a patroa e a empregada, unidas pelo trauma e pela coragem. Quando Dona Helena finalmente se acalmou, Mariana voltou a sentar na cadeira ao lado da cama. Dona Helena, eu encontrei o brinco de Verônica no corredor da casa. Estava com um fio de tecido azul preso,
da mesma cor da sua blusa. É uma prova. A senhora assentiu, pensativa. Mas será suficiente? Verônica tem advogados caros, conexões poderosas. Pode dizer que perdi o brinco em outro momento, que estava confusa por causa do trauma. Tem razão. Precisamos de mais. Foi então que a porta do quarto se abriu e o Dr. Fernandes entrou carregando uma pasta de documentos. Dona Helena, preciso que a senhora assine alguns papéis. E tem outra coisa. Ele olhou para Mariana, hesitante. Podemos conversar em particular? O que for sobre mim, pode falar na frente dela. Mariana é minha amiga. Dona Helena declarou com firmeza. O médico assentiu e puxou uma cadeira. Fizemos exames completos. Quando a senhora chegou, além dos ferimentos óbvios, encontramos algo nas amostras de tecidos sob suas unhas. DNA. Provavelmente da pessoa que a atacou, já que a senhora se defendeu. Mariana sentiu uma onda de esperança. Isso pode ser usado como prova? Pode sim. Já encaminhamos para análise. Se conseguirmos uma amostra de DNA da pessoa suspeita para comparação, teremos uma prova científica irrefutável. Dona Helena olhou para Mariana com os olhos brilhando. Uma escova de cabelo. Verônica tem uma escova de cabelo de prata no banheiro dela. Está sempre cheia de fios. Mariana entendeu imediatamente. Se conseguisse pegar aquela escova e entregar para a polícia, teriam a prova definitiva. Mas seria arriscado. Se Verônica a pegasse tentando, não havia como prever o que ela faria. Vou conseguir, prometeu Mariana, mais para si mesma do que para os outros. O médico saiu após verificar os sinais vitais de Dona Helena e ajustar alguns medicamentos. As duas mulheres ficaram sozinhas novamente, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Foi Mariana quem quebrou o silêncio. Dona Helena, por que a senhora acha que Verônica fez isso? Quero dizer, sei que vocês não se davam bem, mas tentar assassinar a própria sogra? A senhora suspirou profundamente, como se estivesse reunindo forças para contar algo muito difícil. Tem coisas que você não sabe, Mariana. Coisas que eu descobri há alguns meses. Verônica não se casou com meu filho por amor. Foi um casamento de conveniência desde o começo. A família dela estava falida, cheia de dívidas. O casamento foi uma forma de salvar o sobrenome Mendes da vergonha pública. Mas o senhor Eduardo não sabia disso. Eduardo sempre foi muito inocente em questões do coração. Ele se apaixonou pela beleza dela, pelo charme superficial. Achou que tinha encontrado a mulher perfeita. Eu tentei alertá-lo, antes do casamento, mas ele não quis ouvir. Disse que eu estava sendo preconceituosa, que não dava uma chance para Verônica. E depois do casamento? Depois do casamento, as coisas pioraram. Verônica começou a gastar fortunas, a fazer planos para a empresa da família sem consultar Eduardo ou a mim. Queria expandir para áreas que não conhecíamos, fazer investimentos arriscados. Eu me opus publicamente numa reunião do conselho. Foi quando ela começou a me odiar de verdade. Mariana ouvia atentamente, conectando os pontos. Ela queria se livrar da senhora para ter controle total sobre o Eduardo e sobre o império, da família. Exatamente. E com meu falecido marido morto há 3 anos, eu era a única com participação acionária suficiente para bloquear as decisões dela. Se eu morresse num acidente aparente, Eduardo herdaria minhas ações e Verônica poderia manipulá-lo como quisesse. Isso é tão calculado, tão frio. Verônica é uma mulher fria, Mariana. Sempre foi. Eu apenas não percebi quão longe ela estaria disposta a ir. As duas ficaram em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Mariana pensava em como as aparências podiam enganar. Verônica parecia a esposa perfeita, sempre elegante, sempre sorrindo nas fotos sociais, sempre ao lado de Eduardo em eventos beneficentes. Mas por trás daquela fachada impecável, havia um monstro capaz de tentar matar a própria sogra por dinheiro e poder. O telefone da clínica tocou e uma enfermeira veio avisar que Eduardo Castelo Branco estava a caminho. Conceição conseguira contatá-lo em Brasília e ele cancelara todas as reuniões para voltar imediatamente a São Paulo. Ele vai ficar arrasado, Dona Helena disse, a voz triste. Vai precisar enfrentar quem sua esposa realmente é.
Mas pelo menos a senhora estará viva para ajudá-lo a superar isso, lembrou Mariana. Graças a você, minha querida. Graças a você. Mariana ficou com Dona Helena durante toda a manhã conversando, trazendo água, ajustando os travesseiros, fazendo tudo o que podia para deixá-la confortável. Aos poucos, uma ligação verdadeira se formava entre elas, muito além da relação patroa-empregada. Era algo mais profundo, forjado no trauma e na confiança mútua. Por volta do meio-dia, a porta se abriu com força e Eduardo Castelo Branco entrou como um furacão. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos castanhos começando a grisalhar nas têmporas, olhos verdes intensos como os de sua mãe. Usava um terno cinza amarrotado, a gravata frouxa, o rosto marcado pela preocupação e cansaço. Mãe, ele gritou correndo até a cama. Dona Helena começou a chorar novamente ao ver o filho e Eduardo a abraçou com cuidado, tomando atenção aos equipamentos médicos. O que aconteceu? Conceição me ligou dizendo que você foi atacada, que Mariana te salvou. Quem fez isso com você? Foi quando Eduardo finalmente notou a presença de Mariana no canto do quarto. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez em 2 anos de trabalho, ele realmente a viu, não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Como a mulher que salvara a vida de sua mãe. Você é a Mariana. Ele disse ainda segurando a mão de sua mãe. Foi você quem trouxe minha mãe aqui. Fui eu sim, senhor Eduardo. Eduardo soltou a mão da mãe e caminhou até Mariana. Antes que ela pudesse reagir, ele a envolveu num abraço apertado, emocional, desesperado. Obrigado. Muito obrigado. Você salvou a vida dela. Salvou a pessoa mais importante para mim. Mariana ficou paralisada por um momento, não acostumada com aquele tipo de demonstração de afeto vinda de seus patrões. Mas então, devagar, retribuiu o abraço, sentindo as lágrimas finalmente escaparem de seus olhos. Quando Eduardo se afastou, tinha os olhos vermelhos, de emoção. Me conte tudo. Tudo o que aconteceu. Mariana olhou para Dona Helena, que assentiu encorajadoramente. Então ela contou. Contou sobre estar atravessando a ponte de madrugada, sobre ouvir o barulho, sobre pular na água gelada, sobre resgatar Dona Helena e trazê-la para a clínica. Contou sobre as palavras da senhora, sobre encontrar o brinco de Verônica no corredor, sobre as ameaças veladas que recebera. Eduardo ouvia em silêncio, mas Mariana podia ver a transformação acontecendo em seu rosto. A incredulidade inicial dando lugar à raiva, a raiva dando lugar ao choque, o choque dando lugar a uma tristeza profunda e devastadora. Quando Mariana terminou, Eduardo se virou para a mãe. É verdade? Foi realmente Verônica? Foi, meu filho. Dona Helena disse suavemente, segurando a mão dele. Lamento tanto que você tenha que passar por isso. Mas sim, foi ela. Ela me empurrou daquela ponte querendo me ver morta. Eduardo caiu sentado na cadeira ao lado da cama, passando as mãos pelo rosto num gesto de desespero total. Como eu pude ser tão cego? Como não vi quem ela realmente era? Você amava, Dona Helena disse, e o amor às vezes nos cega para a verdade. Mariana observava aquela cena, dolorosa, sentindo pena de Eduardo. Ele parecia um homem completamente destruído, confrontado com a realidade de que a mulher com quem se casara, com quem compartilhara 5 anos de vida, era capaz de tentar assassinar sua mãe. Preciso falar com ela, Eduardo disse de repente, levantando-se. Preciso ouvir da boca dela. Eduardo, não. Dona Helena segurou o braço do filho. Ela é perigosa. Já mostrou do que é capaz. Exatamente por isso preciso confrontá-la. Não posso deixar isso passar. E preciso fazer isso pessoalmente. Mariana deu um passo à frente. Senhor Eduardo, se for falar com ela, preciso ir junto. Tem algo que preciso pegar na mansão. Algo importante para provar o que aconteceu. Eduardo olhou para ela, confuso. O quê? Uma escova de cabelo, para comparar o DNA. Eduardo entendeu imediatamente. Assentiu com respeito. Então vamos juntos. Mas, Mariana, você não precisa fazer isso, já fez tanto. Pode apenas me dizer onde está a escova e eu pego. Com todo respeito, Sr. Eduardo, mas acho melhor eu ir. Conheço a casa, sei onde estão as coisas.
E além disso, ela hesitou, mas depois continuou com firmeza. Além disso, tenho uma conta a acertar com a dona Verônica. Ela me ameaçou hoje de manhã. Eduardo cerrou os punhos, a raiva voltando a seu rosto. Ela te ameaçou? Ameaçou. Disse que seria uma pena se algo acontecesse com o meu emprego ou comigo. Mas não tenho medo dela, senhor Eduardo, e vou ajudar a senhora Helena até o fim. Eduardo olhou para Mariana com uma mistura de admiração e gratidão. Você é muito corajosa, e pode me chamar apenas de Eduardo. Depois do que fez por minha mãe, por mim, não há mais distância de patrão e empregada entre nós. Somos iguais. Mariana sentiu um calor invadir seu peito. Pela primeira vez, na vida um patrão a tratava como igual. Reconhecia seu valor como pessoa, não apenas como funcionária. Era uma sensação estranha, mas boa. Obrigada, senhor. Ela começou, mas Eduardo interrompeu. Eduardo. Apenas Eduardo. Eduardo. Mariana sorriu timidamente. Dona Helena os observava da cama. E pela primeira vez desde o ataque, um sorriso verdadeiro iluminou seu rosto pálido. Vocês dois vão dar conta dessa bruxa, disse ela com convicção. E eu estarei aqui torcendo. Descanse, mãe. Eduardo beijou a testa dela. Voltamos logo. E quando voltarmos, Verônica estará fora de nossas vidas para sempre. Mariana e Eduardo saíram da clínica juntos. Lá fora, um motorista esperava com um Mercedes preto reluzente. Eduardo abriu a porta traseira para Mariana, que entrou ainda processando o fato de estar sendo tratada como convidada e não como empregada. Durante o trajeto até a mansão no Jardim Europa, Eduardo ficou calado, olhando pela janela com expressão distante. Mariana respeitou seu silêncio, entendendo que ele precisava processar tudo o que descobrira. Foi só quando estavam entrando na rua da mansão que Eduardo finalmente falou. Como você teve coragem de pular naquela água? Ninguém teria feito isso. Não pensei. Apenas vi alguém precisando de ajuda e agi. Mas poderia ter morrido. A correnteza do rio Pinheiros é forte. A água é poluída. Você arriscou tudo. Mariana pensou por um momento antes de responder. Minha mãe sempre me ensinou que a vida vale mais que tudo. Que se você vê alguém em perigo e não faz nada, você perde um pedaço de sua humanidade. Preferi arriscar minha vida do que viver sabendo que não tentei salvar a sua mãe. Eduardo olhou para ela com uma intensidade que fez Mariana corar e desviar o olhar. Você é uma pessoa especial, Mariana. Não deixe ninguém te fazer acreditar no contrário. O carro parou em frente ao portão da mansão. Seu Antônio, o segurança, abriu rapidamente ao reconhecer o carro de Eduardo. Entraram e estacionaram na garagem espaçosa que comportava 5 veículos de luxo. Ao entrarem pela porta principal, encontraram Conceição esperando na sala. A cozinheira, uma senhora negra de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos, correu para abraçar Eduardo. Meu menino, Conceição exclamou, segurando o rosto de Eduardo entre as mãos. Como está sua mãe? Está bem? Está segura? Está viva, Conceição, graças a Mariana. Eduardo olhou para a jovem com gratidão. Mas precisamos resolver isso agora. Onde está? Verônica. Está no escritório dela, no 2º andar. Trancou-se lá desde que voltou da rua. Não quis almoçar, não quis falar com ninguém. Conceição baixou a voz. Os outros funcionários estão assustados, Eduardo. Correu um boato de que algo aconteceu com Dona Helena. Alguns até estão dizendo que a Mariana teve alguma coisa a ver. O quê? Mariana se assustou. Conceição segurou a mão dela com carinho. Não se preocupe, minha filha. Sei que foi coisa plantada pela Verônica. Aquela cobra sempre foi boa em manipular as pessoas. Mas eu defendi você. Disse a todos que você é incapaz de fazer mal a uma mosca. Eduardo ficou visivelmente irritado. Vou acabar com esses boatos agora. Vou deixar claro para todos nesta casa exatamente quem é a heroína e quem é a criminosa. Eles subiram as escadas em direção ao 2º andar. Mariana sentia o coração acelerar a cada degrau. Estava prestes a confrontar Verônica pela 2ª vez naquele dia, mas agora tinha Eduardo ao seu lado. Não estava mais sozinha. O escritório de Verônica ficava no fim do corredor, uma sala ampla decorada com móveis modernos de design italiano.
quadros abstratos caros pendurados nas paredes de um branco imaculado. A porta estava fechada. Eduardo bateu com força. Verônica, abra essa porta! Houve silêncio por alguns segundos. Então, a voz de Verônica soou do outro lado, tentando manter a compostura, mas com um tremor perceptível. Eduardo, você já voltou? Pensei que só chegasse amanhã. Mudei meus planos, abra a porta, agora! O som da chave girando na fechadura ecoou no corredor. A porta se abriu e Verônica apareceu, ainda impecavelmente vestida, mas seu rosto mostrava sinais de estresse. Os olhos estavam levemente inchados, como se tivesse chorado, e havia uma tensão em sua mandíbula que delatava nervosismo extremo. Quando viu Mariana, ao lado de Eduardo, seu rosto empalideceu. O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui juntos? Eduardo entrou no escritório sem pedir licença. Mariana e Conceição logo atrás. Ele fechou a porta com força, o som reverberando pelas paredes. Vou perguntar uma vez só, Verônica. E quero a verdade. Onde você estava esta manhã às 5 horas? Verônica piscou, confusa pela pergunta direta. Eu já disse para a Mariana. Estava aqui em casa. Fui dar uma volta no quarteirão cedo porque não conseguia dormir. Mentira. Eduardo deu um passo em direção a ela, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Você não estava aqui. Estava na ponte sobre o rio Pinheiros com minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica ficou paralisada, seus olhos se arregalando em pânico genuíno. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Eduardo continuou cada palavra uma acusação afiada. Você a levou até lá. Discutiu com ela, e então a empurrou da ponte tentando matá-la. Minha mãe, Verônica. Você tentou matar minha mãe. Isso é loucura. Verônica finalmente encontrou a voz alta e estridente. Quem está dizendo essas mentiras absurdas? Foi ela. A voz de Verônica subiu uma oitava ao apontar para Mariana. É a palavra de uma empregada contra a minha. É a palavra da minha mãe. Eduardo corrigiu, a voz como gelo. E a palavra de Mariana, que a salvou. E as provas físicas. O brinco que você perdeu na luta. O tecido da roupa da minha mãe preso nele. O DNA dela sob as unhas da minha mãe. Tem provas suficientes, Verônica. Acabou. Verônica cambaleou para trás, apoiando-se na mesa do escritório. Seu rosto havia perdido toda a cor, e pela primeira vez, a máscara de controle e elegância que sempre usava caiu completamente. O que restou foi uma mulher desesperada, acuada, percebendo que seu plano havia falhado. Eduardo, deixa eu explicar. Ela começou, a voz agora suplicante. Não foi como você está pensando. Então explique. Como não foi tentar assassinar minha mãe? Foi um acidente. Eu não queria. Nós estávamos discutindo e eu perdi o controle. Não era para acontecer assim. Você a empurrou de uma ponte. Eduardo gritou, perdendo finalmente a compostura. Você segurou minha mãe, uma mulher de 70 anos, e a jogou no rio querendo que ela morresse afogada. Como isso pode ser um acidente? Você não entende a pressão que eu estava. Verônica gritou de volta, lágrimas começando a escorrer por seu rosto, borrando sua maquiagem cara. Sua mãe estava no meu caminho. Ela bloqueava tudo o que eu tentava fazer. Todos os meus planos para a empresa, todas as minhas ideias. Ela sempre votava contra mim no conselho. Então você tentou matá-la por causa de dinheiro, por causa de poder? Não era só isso. Verônica soluçou. Era tudo. Ela nunca me aceitou. Sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para você, sempre com aquele olhar de desaprovação. Eu não aguentava mais. Mariana, que havia permanecido em silêncio, até então deu um passo à frente. Dona Helena sempre a tratou com respeito. Sempre tentou incluir a senhora na família. Foi a senhora quem a desprezou desde o começo. Verônica virou-se para Mariana com ódio nos olhos. O que você sabe sobre isso? Você é só uma empregada. Não sabe nada sobre pressão social, sobre expectativas, sobre ter que manter as aparências. Sei o suficiente para saber que nada justifica tentar tirar a vida de outra pessoa. Mariana respondeu com calma, mas firmeza. A senhora tinha tudo. Dinheiro, conforto, uma família. E não foi suficiente. Quis mais. E não se importou em pisar sobre quem fosse necessário.
Conceição, que estava ao lado da porta, balançou a cabeça com tristeza. Sempre soube que você era má, Verônica, mas nunca imaginei que fosse capaz disso. Eduardo se aproximou de Verônica, que agora chorava abertamente. A maquiagem completamente arruinada, o cabelo saindo do coque perfeito. "Onde está a escova de cabelo do seu banheiro?" perguntou ele, a voz firme. "Por quê?" "Porque vamos entregar para a polícia, para comparar seu DNA com o que está sob as unhas da minha mãe. E quando bater, não vai haver dúvida nenhuma do que você fez." Verônica olhou de Eduardo para Mariana, depois para Conceição. Percebeu que estava completamente cercada, sem saída. Sua expressão mudou novamente, desta vez para algo mais perigoso. Raiva. Raiva pura direcionada especialmente para Mariana. "Tudo isso é culpa sua", ela gritou, apontando o dedo para a jovem. "Se você não tivesse se metido, se não tivesse pulado naquela água maldita, tudo teria dado certo. Helena estaria morta e ninguém nunca saberia. Então você admite." Eduardo disse, a voz carregada de desgosto. "Admite que quis matá-la." Verônica percebeu tarde demais o que tinha dito. Cobriu a boca com as mãos, mas as palavras já haviam sido ditas. Não havia como voltar atrás. A porta do escritório se abriu de repente e 2 homens de terno entraram. Eram os advogados da família Castelo Branco que Eduardo havia chamado discretamente enquanto estavam no carro. Cavalheiros chegaram na hora certa. Eduardo disse: "A senhora Castelo Branco acabou de confessar a tentativa de homicídio contra minha mãe. Foram testemunhas. Eu, Mariana Santos e Conceição Oliveira." Os advogados trocaram olhares graves, e um deles começou a fazer anotações num tablet. "Precisamos chamar a polícia imediatamente", disse o mais velho dos 2. "Não!" Verônica gritou desesperada. "Eduardo, por favor, eu cometi um erro terrível. Mas não me entregue para a polícia, pensa no escândalo, pensa no que isso vai fazer com a imagem da empresa." Eduardo a olhou com uma expressão de nojo que fez Verônica recuar. "Você tentou matar minha mãe e ainda tem a audácia de me pedir que proteja sua imagem? Você está morta para mim, Verônica. Morta." Ele se virou para Mariana. "A escova está no banheiro dela, correto?" Mariana assentiu. "Está. No armário à direita da pia. Vá buscar. Por favor." Mariana saiu do escritório e seguiu pelo corredor até o quarto principal, onde Verônica e Eduardo dormiam. Ou melhor, dormiam. Porque depois daquele dia, esse casamento estava definitivamente acabado. O quarto era suntuoso, com uma cama king size coberta com lençóis de seda, cortinas pesadas de veludo cobrindo as janelas do chão ao teto, um lustre de cristal pendendo do teto. Mariana atravessou rapidamente em direção ao banheiro. O banheiro de Verônica era maior que o quarto inteiro onde Mariana morava. Mármore italiano no chão e nas paredes, banheira de hidromassagem, chuveiro com múltiplos jatos, uma bancada dupla com espelhos iluminados. E ali, no armário à direita, como ela havia dito, estava a escova de cabelo de prata cravejada com pequenas pedras, que Verônica usava religiosamente todas as noites. Mariana pegou uma sacola plástica limpa que encontrou embaixo da pia e colocou a escova dentro com cuidado, tomando atenção para não contaminar a evidência. Podia ver claramente os fios castanhos de Verônica presos nas cerdas. Quando voltou ao escritório, encontrou Verônica sentada numa cadeira, tremendo, com os 2 advogados fazendo perguntas que ela respondia aos soluços. Eduardo estava ao telefone com alguém, provavelmente a polícia. "Consegui", Mariana disse, mostrando a sacola. Eduardo desligou o telefone e pegou a sacola das mãos dela. "Perfeito. A polícia está a caminho. Vão recolher isso como evidência e levar Verônica para prestar depoimento." "Não." Verônica levantou-se de repente, histérica. "Eu não vou. Vocês não podem me obrigar." Conceição deu um passo à frente, bloqueando a porta. "Pode esquecer de sair por aqui, mocinha. Você vai responder pelo que fez." Verônica olhou ao redor como um animal acuado. Seus olhos pararam em Mariana e algo neles mudou. Ficou perigoso. Ela avançou em direção à jovem empregada
com as mãos estendidas como garras. Sua vagabunda, sua intrometida. Vou te matar. Vou acabar com você. Eduardo se moveu mais rápido, segurando Verônica pelos braços antes que ela pudesse alcançar Mariana. A mulher lutou contra ele, gritando, esperneando, completamente fora de controle. Solta! Solta! Me deixa acabar com ela. Você não vai encostar um dedo nela. Eduardo gritou, segurando Verônica com firmeza. Já fez mal suficiente. Foi nesse momento que a polícia chegou. 2 oficiais entraram no escritório, avaliando rapidamente a situação. Eduardo explicou brevemente o que havia acontecido, entregou a escova com o DNA e mostrou o brinco que Mariana havia encontrado mais cedo. Verônica foi algemada, ainda gritando, ainda se debatendo. Prometia vingança. Gritava que era tudo mentira, que estava sendo armada. Mas ninguém acreditava. Suas próprias palavras a haviam condenado. Enquanto a levavam escada abaixo, Verônica virou-se uma última vez para olhar para Mariana. Havia tanto ódio naquele olhar que a jovem sentiu um calafrio. Mas não recuou. Manteve-se firme, erguendo o queixo, olhando de volta sem medo. Quando Verônica finalmente foi colocada na viatura e levada embora, um silêncio pesado caiu sobre a mansão. Os funcionários que haviam se reunido no hall de entrada para ver o que estava acontecendo dispersaram lentamente, sussurrando entre si, tentando processar o que acabaram de testemunhar. Eduardo afundou numa cadeira da sala de estar, passando as mãos pelo rosto. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única manhã. Conceição trouxe uma xícara de café forte para ele, que aceitou com um sorriso fraco de agradecimento. Mariana permaneceu de pé, sem saber bem o que fazer agora. Tecnicamente ainda era empregada daquela casa, mas tudo havia mudado. As linhas entre patrão e funcionário haviam se borrado de forma irreversível. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Mariana, sente-se, por favor. Ela obedeceu, sentando-se numa poltrona ao lado do sofá onde ele estava. Não sei como te agradecer. Eduardo começou. Voz carregada de emoção. Você salvou minha mãe, salvou nossa família. Enfrentou Verônica mesmo com medo, mesmo sendo ameaçada. Você é. Ele parou, procurando as palavras certas. Você é extraordinária. Mariana sentiu o rosto corar. Apenas fiz o que era certo. Mas a maioria das pessoas não faz. Essa é a diferença. A maioria teria olhado para o outro lado, teria fingido que não viu, teria pensado na própria segurança primeiro. Mas você não. Você pulou naquela água sem hesitar. Arriscou tudo. Conceição, que estava encostada no batente da porta, sorriu. Sempre soube que essa menina era especial. Desde o primeiro dia que ela chegou aqui, vi que tinha algo diferente nela. Eduardo olhou para Mariana com uma intensidade que a fez ficar ainda mais sem jeito. A partir de hoje, você não é mais apenas uma funcionária desta casa. É parte da família. Pode considerar este lugar seu lar também. Mariana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas continue sendo quem você é. Honesta, corajosa, bondosa. O mundo precisa de mais pessoas como você. Os 3 ficaram sentados ali por um longo momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina caótica. Mas dentro daquela mansão, algo fundamental havia mudado. Uma ordem antiga havia sido derrubada, verdades dolorosas haviam sido reveladas, e um novo tipo de família estava começando a se formar. Uma família não baseada em sangue ou dinheiro, mas em respeito mútuo, gratidão e coragem compartilhada. Mais tarde naquela tarde, Mariana voltou à clínica para ver Dona Helena. Eduardo foi junto, e juntos contaram tudo o que havia acontecido. A prisão de Verônica, a confissão, a evidência do DNA. Dona Helena ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos de ambos. Quando eles terminaram, ela suspirou profundamente. Estou aliviada que acabou, mas também triste. Triste pelo Eduardo, que teve que ver quem sua esposa realmente era. Triste pela situação toda. Eu deveria ter escutado você, mãe, Eduardo disse, a culpa pesando em sua voz. Você tentou me avisar antes do casamento.
Se eu tivesse ouvido, não adianta pensar no que poderia ter sido. Dona Helena interrompeu gentilmente. O importante é que estamos aqui, vivos, juntos. E isso só foi possível por causa dela. Ela olhou para Mariana com tanto afeto que a jovem sentiu seu coração apertar. Minha salvadora, minha heroína. Mariana apertou a mão da senhora, sem conseguir falar através das lágrimas que agora caíam livremente. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia da prisão de Verônica Castelo Branco se espalhou pela alta sociedade paulistana como fogo em mato seco. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas, programas de televisão discutiam o caso, a internet explodia em teorias e especulações. Eduardo contratou os melhores advogados para garantir que Verônica respondesse por todos os seus crimes. O DNA bateu perfeitamente, confirmando que foi ela quem atacou Dona Helena. Junto com a confissão gravada pelos advogados e o testemunho de múltiplas pessoas, o caso era sólido. Verônica foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. Seu julgamento seria em alguns meses, mas os advogados já haviam deixado claro que não havia esperança de absolvição. Na melhor das hipóteses, ela pegaria muitos anos de prisão. Na pior, décadas. Enquanto isso, na mansão dos Castelo Branco, a vida começava a encontrar um novo ritmo. Dona Helena recebeu alta da clínica uma semana após o ataque e voltou para casa, onde foi recebida com aplausos por todos os funcionários. A notícia de que Mariana havia salvado sua vida se espalhara, e agora todos a tratavam com um respeito e admiração que ela nunca experimentara antes. O próprio Eduardo insistira que Mariana se mudasse para um dos quartos de hóspedes no segundo andar, um cômodo espaçoso com banheiro privativo e vista para o jardim. Ela hesitara inicialmente, sentindo que não era seu lugar, mas Dona Helena insistira também. Você é família agora, minha querida, e família não dorme em quartinho de empregada. Assim, Mariana se viu vivendo numa realidade completamente diferente. Acordava num quarto confortável, tomava café da manhã com Dona Helena e Eduardo na sala de jantar formal. Passava os dias não mais limpando, mas sim fazendo companhia para a senhora enquanto ela se recuperava. Era estranho, era desconfortável às vezes, mas era também maravilhoso. Eduardo, por sua vez, começou a passar mais tempo em casa, cancelou viagens de negócios, delegou mais responsabilidades para seus gerentes, focando em estar presente para sua mãe. E, inevitavelmente, isso significava passar mais tempo também com Mariana. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A primavera chegou a São Paulo trazendo consigo flores nos jardins da mansão e uma sensação de renovação, que parecia ecoar as mudanças acontecendo dentro daquelas paredes. Mariana acordava todas as manhãs, ainda surpresa com seu novo quarto, com os lençóis macios com a vista para o jardim onde as jabuticabeiras floriam. Mas mais do que o conforto físico, era a sensação de pertencimento que a surpreendia. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha um lugar no mundo. Dona Helena se recuperava notavelmente bem. As costelas fraturadas haviam se curado, os hematomas desaparecido, e embora ainda tivesse pesadelos ocasionais sobre aquela manhã na ponte, estava cada dia mais forte, e mais que isso, estava feliz. Tinha sua família por perto, tinha a presença constante de Mariana, que se tornara mais que uma empregada, mais que uma amiga. Era como uma filha que o destino lhe trouxera de forma inesperada. As duas passavam horas juntas. Mariana aprendeu a fazer os bordados tradicionais que Dona Helena tanto amava, enquanto a senhora ensinava pacientemente, suas mãos enrugadas guiando as mãos jovens de Mariana através dos pontos. Conversavam sobre tudo. Sobre a infância de Mariana em Minas Gerais, sobre os sonhos que tinha de estudar e se formar um dia, sobre a vida de Dona Helena quando era jovem e recém-casada. Uma tarde, enquanto bordavam na varanda nos fundos da casa, Dona Helena parou e olhou para Mariana, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar a alma das pessoas. Minha filha, posso te fazer uma pergunta pessoal? Mariana sorriu. Claro, Dona Helena. Pode perguntar o que quiser. Você gosta do meu filho?
A agulha de Mariana congelou no ar. Ela sentiu o rosto corar intensamente, o coração disparar. Tentou fingir não entender. Como assim? Dona Helena riu suavemente. Mariana, querida, tenho 70 anos. Já vi muita coisa na vida. Sei reconhecer quando duas pessoas estão se apaixonando, mesmo que elas mesmas ainda não tenham percebido completamente. Mariana baixou o olhar para o bordado em suas mãos, sem saber o que dizer. Era verdade que algo estava mudando entre ela e Eduardo. Havia momentos em que seus olhares se encontravam através da mesa do café da manhã e ficavam presos um no outro por segundos que pareciam eternos. Havia as conversas que se estendiam pela noite, quando Dona Helena já havia se recolhido, e eles ficavam na biblioteca, falando sobre livros, sobre vida, sobre sonhos. Havia a forma como Eduardo olhava para ela ultimamente. Como se a visse realmente, não apenas como a mulher que salvara sua mãe, mas como Mariana, como pessoa, como mulher. Eu não sei o que sinto, Mariana admitiu baixinho. Tudo mudou tanto, tão rápido. Às vezes parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Mas você gosta dele. Não era uma pergunta, era uma afirmação gentil. Mariana finalmente levantou os olhos para encontrar os de Dona Helena. Sim, acho que sim. Mas é complicado, Dona Helena. Eu era empregada aqui. Ainda sou, tecnicamente. Eduardo é. Ele é de outro mundo. Rico, educado, sofisticado. E eu sou apenas. Você é apenas a mulher mais corajosa que já conheci. Dona Helena interrompeu com firmeza. Você é inteligente, bondosa, forte. Tem mais valor em seu dedo, mindinho do que Verônica tinha em todo o seu corpo. E meu filho sabe disso. Mas as pessoas vão falar. Já estão falando. Mariana podia ouvir os sussurros dos outros funcionários. Via os olhares curiosos quando Eduardo se sentava ao lado dela no jantar. Vão dizer que sou interesseira, que aproveitei a situação. Deixa falarem. Dona Helena pegou a mão de Mariana entre as suas. As pessoas sempre vão falar, minha filha. Sempre vão ter opiniões sobre o que não lhes diz respeito. Mas o que importa é o que você sente aqui. Ela colocou a mão de Mariana sobre seu próprio coração. O que seu coração diz? Mariana fechou os olhos, sentindo as batidas aceleradas sob sua palma. Seu coração dizia muitas coisas. Dizia que Eduardo era gentil e atencioso. Dizia que ele a fazia rir com suas histórias de viagens de negócios desastrosas. Dizia que ela se sentia segura quando ele estava por perto. Dizia que quando ele sorria para ela, o mundo inteiro parecia mais bonito. Meu coração diz que ele é especial. Mariana sussurrou. Então escute seu coração. Dona Helena sorriu. A vida é muito curta para desperdiçarmos com medo do que os outros vão pensar. Acredite, em mim, depois de quase morrer, aprendi que o único arrependimento que vale a pena ter é o de não ter amado o suficiente. Eduardo também estava passando por suas próprias turbulências emocionais. O processo de divórcio de Verônica estava em andamento, e embora não houvesse dúvida sobre o resultado dado os crimes que ela cometera, era um processo desgastante. Os advogados de Verônica tentavam argumentar que ela sofria de problemas mentais, que não estava em pleno controle de suas faculdades quando empurrou Dona Helena. Mas Eduardo não queria saber de desculpas, queria justiça, queria que Verônica pagasse pelo que fizera. E mais que isso, queria se livrar de qualquer conexão com ela para poder seguir em frente com sua vida. Uma vida que, cada vez mais, ele imaginava incluindo Mariana. Ele lutava contra esse sentimento inicialmente. Afinal, não fazia nem 6 meses que descobrira a verdadeira natureza de sua esposa. Não deveria estar pensando em outra mulher tão cedo. Não era apropriado. Não era certo. Mas então Mariana ria de algo que ele dizia, e Eduardo se pegava completamente hipnotizado pelo som. Ou ela passava pela biblioteca enquanto ele trabalhava e deixava um café fresco na mesa dele, com exatamente a quantidade certa de açúcar sem que ele precisasse pedir. Ou ele a via brincando com os cachorros no jardim, seu riso livre e genuíno ecoando pelo ar, e Eduardo sentia seu coração apertar de uma forma que nunca sentira com Verônica. Porque o que sentia por Mariana era completamente diferente do que sentira por Verônica. Com Verônica, havia sido atração física,
fascinação pela beleza exterior, impressão pela elegância e porte. Era superficial, ele percebia agora. Era uma paixão que não tinha substância, que não tinha profundidade. Com Mariana, era diferente. Era admiração pela força de caráter dela, pelo coração generoso, pela coragem que demonstrara. Era a forma como ela tratava sua mãe com tanto carinho, como conversava com Conceição sobre receitas com interesse genuíno, como cumprimentava o jardineiro e o segurança sempre com um sorriso sincero. Mariana via as pessoas, todas as pessoas, e era vista por ela de uma forma que o fazia querer ser melhor, fazer melhor, viver melhor. Uma noite, depois que Dona Helena já havia se recolhido, Eduardo encontrou Mariana na biblioteca, encolhida numa poltrona grande demais para ela, lendo um livro que ele reconheceu como um dos seus favoritos de Machado de Assis. «Dom Casmurro?» perguntou ele, entrando na sala. Mariana olhou para cima, sobressaltada, mas sorriu ao vê-lo. «Sim. Você disse uma vez que era seu livro favorito. Pensei em dar uma chance. E o que está achando?» Mariana fez uma careta adorável. «Estou com raiva do Bentinho. Ele é tão inseguro, tão possessivo.» Eduardo riu, sentando-se na poltrona ao lado dela. «Espere até chegar no final. Aí você vai ficar ainda mais irritada.» Eles conversaram sobre o livro por um tempo, depois sobre outros livros, depois sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Era fácil conversar com Mariana. Natural. Não havia pretensão, não havia jogos. Apenas honestidade. Foi Mariana quem finalmente tocou no assunto que os dois vinham evitando. «Eduardo, posso te perguntar uma coisa?» «Claro. Como você está? De verdade. Com tudo o que aconteceu? Com Verônica, o divórcio, o julgamento que vem aí?» Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto que Mariana já aprendera a reconhecer como sinal de que ele estava pensando profundamente. «Honestamente, estou aliviado. Sei que deveria estar devastado, que deveria estar de luto pelo meu casamento. Mas tudo o que sinto é alívio. Alívio de que minha mãe está viva. Alívio de que a verdadeira natureza de Verônica foi revelada antes que ela causasse ainda mais dano. Alívio de estar livre dela. Não se sinta culpado por isso», Mariana disse gentilmente. «Você tem direito de se sentir aliviado. E você?» Eduardo virou-se para olhá-la diretamente. «Como você está com tudo isso? Sua vida mudou completamente. Você poderia ter voltado para sua rotina normal, mas em vez disso, está aqui. Por quê?» Mariana pensou por um momento antes de responder. «Porque pela primeira vez na minha vida, sinto que estou onde devo estar. Toda a minha vida, desde que saí de Minas Gerais, senti que estava apenas sobrevivendo, trabalhando, pagando contas, existindo. Mas aqui, com sua mãe, com Conceição, com...» Ela hesitou. «Com você. Sinto que estou vivendo de verdade.» Eduardo sentiu algo se mover dentro de seu peito. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, tocaram algo profundo nele. «Mariana.» «Sim?» Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. «Você salvou minha mãe. Salvou minha família. Mas acho que também está me salvando. De uma vida vazia. De relacionamentos superficiais. De não ver o que realmente importa. Eduardo, eu sei que é cedo. Sei que tudo isso é complicado. Mas preciso que você saiba.» Ele respirou fundo. «Você é importante para mim. Muito importante. E não é só gratidão. É mais que isso.» Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. «Para mim também», sussurrou ela. «Você também é importante para mim.» Eduardo estendeu a mão e Mariana a pegou sem hesitar. Sentaram-se ali, mãos entrelaçadas, em silêncio confortável, cada um processando o que acabara de ser dito. Era o começo de algo. Algo frágil ainda. Algo que precisaria de tempo para crescer e se fortalecer. Mas era real. Era genuíno. E pela primeira vez em muito tempo, ambos se permitiram sentir esperança. Os meses continuaram passando. O julgamento de Verônica finalmente aconteceu, e foi tão sensacionalista quanto todos esperavam. Os tabloides cobriam cada momento, câmeras cercando o tribunal,
repórteres gritando perguntas. Verônica chegou em roupas discretas, tentando parecer arrependida. Mas seu desempenho não convenceu ninguém. O júri levou apenas 2 horas para deliberar. Culpada. Tentativa de homicídio qualificado. 15 anos de prisão. Quando o veredito foi lido, Verônica desabou em lágrimas, gritando que era injustiça, que foi armada. Mas ninguém estava ouvindo. Especialmente não Eduardo, que assistiu ao julgamento inteiro ao lado de sua mãe e Mariana, mantendo uma expressão neutra, mas com a mão firmemente entrelaçada com a de Mariana. Justiça foi feita. Dona Helena disse quando deixaram o tribunal. Não me traz alegria ver alguém ir para a prisão, mas me traz paz saber que ela vai pagar pelo que fez. Podemos finalmente seguir em frente. Eduardo concordou. E seguiram mesmo. A vida na mansão dos Castelo Branco encontrou um novo equilíbrio. Dona Helena estava completamente recuperada agora, mais forte e vibrante do que nunca. Ela dizia que sobreviver à tentativa de assassinato lhe dera uma nova perspectiva sobre a vida, uma apreciação mais profunda por cada momento. Mariana começou a estudar. Eduardo insistira em pagar uma faculdade para ela, mas Mariana escolhera começar com cursos online, querendo fazer as coisas no seu próprio ritmo. Ela se descobriu fascinada por psicologia, pelo estudo da mente humana e do comportamento. Talvez um dia pudesse usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas que passaram por traumas, assim como ela e Dona Helena. E o relacionamento entre Mariana e Eduardo floresceu. Não foi rápido, não foi fácil. Houve momentos de dúvida, momentos em que Mariana questionava se merecia aquilo, se estava certo, se as pessoas não tinham razão em julgá-la. Houve momentos em que Eduardo se preocupava se estava sendo justo, se estava dando tempo suficiente após o divórcio, se sua mãe realmente aprovava ou apenas fingia aprovar. Mas Dona Helena foi incansável em seu apoio. Ela via o que os dois tinham, via como se olhavam, como se cuidavam, como se faziam felizes. E não tinha dúvidas de que era real. O primeiro beijo aconteceu numa noite chuvosa de verão. Eles estavam na varanda coberta dos fundos, assistindo a tempestade lavar o jardim, o cheiro de terra molhada preenchendo o ar. Eduardo estava contando uma história sobre uma viagem de negócios desastrosa ao Rio de Janeiro, fazendo Mariana rir tanto que lágrimas escorriam por seu rosto. E então, no meio da risada, seus olhos se encontraram. A risada morreu. O mundo ficou em silêncio, exceto pela chuva. Eduardo se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Mariana não recuou. Inclinou-se para encontrá-lo no meio do caminho. O beijo foi suave, terno, carregado de promessa. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Sobre tempo. Disse uma voz atrás deles e viraram-se para encontrar Dona Helena na porta, sorrindo largamente. Estava começando a achar que vocês dois nunca iam perceber. Mariana corou furiosamente, mas Eduardo apenas riu e puxou sua mãe para um abraço. Você sabia o tempo todo? Meu filho tem os 70 anos. Claro que sabia. Os três riram juntos, e Mariana sentiu uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase a derrubou. Aquelas duas pessoas, que começaram como seus patrões, haviam se tornado sua família, seu lar, seu coração. 1 ano se passou desde aquela manhã terrível na ponte. 1 ano de transformação, de cura, de amor florescendo, onde antes havia apenas dor. Dona Helena estava radiante, mais feliz do que Eduardo se lembrava de tê-la visto desde antes, da morte de seu pai. Ela passava seus dias cuidando do jardim, fazendo trabalho voluntário em hospitais, ajudando outros sobreviventes de trauma e observando com satisfação o relacionamento entre seu filho e Mariana. Mariana estava irreconhecível da jovem cansada e invisível que atravessava aquela ponte 1 ano atrás. Ela havia florescido, ganhara confiança, descobrira seu próprio valor, aprendera a erguer a cabeça e olhar o mundo nos olhos. Ainda era humilde, ainda era gentil, mas agora havia uma força nela que todos podiam ver. Eduardo estava transformado também. O empresário workaholic que vivia viajando, que nunca tinha tempo para sua mãe, que se escondia atrás do trabalho para evitar lidar com seu casamento vazio.
Aquele Eduardo não existia mais. Em seu lugar, havia um homem que entendia o que realmente importava: família, amor, conexões genuínas. E então, numa tarde dourada de outono, Eduardo levou Mariana até o jardim. O mesmo jardim onde ela costumava admirar as flores quando ainda era apenas uma empregada, quando achava que aquele mundo de beleza e paz nunca seria dela. Dona Helena os esperava lá, sentada num banco de madeira sob uma jabuticabeira florida. Conceição estava ao lado dela, e até seu Antônio, o segurança, que vira Mariana chegar encharcada naquela manhã fatídica, estava presente. Mariana olhou ao redor confusa. O que está acontecendo? Eduardo pegou suas mãos, seus olhos verdes brilhando com emoção. Mariana, há 1 ano atrás, você pulou num rio gelado para salvar minha mãe. Não porque era seu trabalho, não porque esperava recompensa, mas porque seu coração é puro e corajoso. Você salvou 2 vidas naquele dia. A dela. Ele olhou para Dona Helena com amor. E a minha. Mariana sentiu lágrimas começarem a cair. Eduardo, você me mostrou o que é amor de verdade. Não baseado em aparências ou conveniência, mas em bondade, respeito e admiração genuína. Você me mostrou que o valor de uma pessoa não está na conta bancária ou no sobrenome, mas no caráter e no coração. Ele soltou uma de suas mãos para tirar uma pequena caixa do bolso. Quando a abriu, Mariana viu um anel simples, mas lindo, uma banda de ouro branco com um pequeno diamante. Sei que ainda estamos nos conhecendo. Sei que há pessoas que vão dizer que é cedo demais, que é inadequado. Mas também sei que quando você encontra a pessoa que foi feita para estar ao seu lado, você não quer desperdiçar nenhum momento. Então, Mariana Santos, você me faria a honra de aceitar esse anel? Não como um pedido de casamento ainda, mas como uma promessa. Uma promessa de que estou comprometido com você, com nós, com nosso futuro juntos. Mariana chorava abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço apertado. Dona Helena aplaudia, lágrimas também em seus olhos. Conceição enxugava os olhos com o avental. Até seu Antônio estava emocionado. Quando finalmente se separaram, Dona Helena se levantou e caminhou até eles. Mariana, minha querida filha, ela disse porque era assim que pensava nela agora. Como filha, você trouxe luz de volta para esta casa, trouxe luz de volta para minha vida e para a vida do meu filho. Não poderia estar mais feliz com essa união. Dona Helena abraçou Mariana, e as 2 mulheres ficaram ali, unidas pelo trauma que compartilharam, pela força que descobriram uma na outra, pelo amor que cresceu entre elas. Naquela noite, houve uma pequena celebração. Conceição preparou um jantar especial, e eles comeram na sala de jantar formal, mas o ambiente era qualquer coisa menos formal. Era cheio de risadas, de histórias, de alegria genuína. Mariana olhava ao redor da mesa e mal conseguia acreditar que aquela era sua vida agora. 1 ano atrás, comia sozinha no pequeno quarto de empregada, invisível, insignificante. Agora estava sentada à mesa como parte da família, usando um anel de promessa do homem que amava, ao lado da mulher que se tornara como uma mãe para ela. A vida pode mudar num instante. 1 segundo você está atravessando uma ponte e no próximo está pulando num rio gelado. E às vezes aquele momento de coragem, aquela decisão de fazer o que é certo mesmo quando é difícil, pode mudar tudo. Os meses continuaram passando, trazendo mais mudanças e crescimento. Mariana se matriculou oficialmente na faculdade de psicologia, indo para as aulas de dia e estudando à noite com Eduardo, muitas vezes fazendo companhia, trabalhando em seus próprios documentos enquanto ela lia seus livros didáticos. Eduardo fez mudanças na empresa também. Implementou políticas melhores para os funcionários, aumentou salários, criou programas de bolsas de estudo. A experiência com Mariana o fizera ver que havia talento e potencial em todos os lugares, não apenas entre os privilegiados. Só precisava de oportunidade. Dona Helena continuou seu trabalho voluntário,
tornando-se uma defensora vocal de vítimas de violência doméstica e tentativa de homicídio. Sua história, sua sobrevivência, inspirava outros a falarem, a buscarem ajuda, a não aceitarem abuso. E o amor entre Mariana e Eduardo continuou crescendo, amadurecendo, tornando-se mais profundo a cada dia. Não era a paixão louca e imprudente que Eduardo sentira por Verônica. Era algo mais sólido, mais verdadeiro. Era companheirismo. Era respeito mútuo. Era amizade e romance entrelaçados de forma inseparável. 2 anos após aquela manhã fatídica, num dia lindo de primavera quando o jardim estava em plena floração, Eduardo pediu Mariana oficialmente em casamento. Desta vez não era apenas uma promessa. Era um pedido real, completo, para que ela se tornasse sua esposa. E claro, ela disse sim. O casamento foi íntimo, realizado no mesmo jardim onde Eduardo lhe dera o anel de promessa. Apenas família próxima e amigos queridos estavam presentes. Conceição chorou durante toda a cerimônia. Dona Helena, como mãe do noivo e madrinha da noiva, irradiava alegria. Mariana usava um vestido simples, mas elegante, flores do próprio jardim nos cabelos. Eduardo usava um terno cinza claro, olhando para sua noiva como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque para ele ela era. Quando trocaram votos, não foram as palavras tradicionais, foram promessas pessoais, faladas do coração. Eduardo começou, a voz tremendo de emoção. Mariana, você me mostrou o verdadeiro significado de coragem. Não a coragem de enfrentar inimigos ou desafios externos, mas a coragem de ser verdadeiro, de fazer o certo, de amar sem medo. Prometo honrar essa lição todos os dias de nossa vida juntos. Prometo ver você, realmente ver você, da forma como você sempre viu os outros. Prometo construir uma vida contigo baseada em respeito, admiração e amor verdadeiro. Mariana enxugou as lágrimas antes de falar, sua voz clara apesar da emoção. Eduardo, você me deu algo que pensei que nunca teria. Um lar, uma família, a sensação de ser valorizada não pelo que faço, mas por quem sou. Você me ensinou que mereço amor, mereço respeito, mereço ser feliz. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, nos bons e nos desafiadores. Prometo te amar, não pela sua riqueza ou status, mas pela bondade do seu coração e pela nobreza da sua alma. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado de aplausos entusiasmados. Dona Helena chorava abertamente, lágrimas de alegria pura escorrendo por seu rosto enrugado. A recepção foi alegre e descontraída. Dançaram no jardim, comeram a comida deliciosa que Conceição preparara com tanto carinho, riram de histórias constrangedoras contadas por amigos. Era perfeito em sua simplicidade. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados já haviam ido embora e a lua brilhava alta no céu, Mariana e Eduardo caminharam até a ponte. A mesma ponte onde tudo começara. Ficaram ali, olhando para a água que corria embaixo, tão diferente agora. Não era mais um lugar de trauma e medo. Era um lugar de transformação. O lugar onde suas vidas mudaram para sempre. É estranho, não é? Mariana disse, apoiando a cabeça no ombro de Eduardo. Como um momento terrível pode levar a algo tão bonito? Eduardo beijou o topo de sua cabeça. Você transformou algo horrível em algo maravilhoso. Pegou dor e criou amor. Pegou quase tragédia e criou um novo começo. Não fiz sozinha. Mariana olhou para ele. Fizemos juntos. Você, eu, sua mãe. Todos nós curando juntos, crescendo juntos. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas apreciando o momento, a paz, o amor que compartilhavam. Então voltaram para casa, para sua casa, para o lugar onde pertenciam juntos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Eduardo tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com a coragem de uma mulher simples que se tornou heroína, com o amor que floresceu onde menos se esperava, com a transformação de vidas através da bondade e da justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa jornada. Todos os dias,
trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como um único ato de coragem pode mudar destinos inteiros. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais drama e mais histórias que tocam a alma.